demência, na verdade, é um conjunto aí de várias doenças diferentes, mas que vão haver sintomas de uma perda adquirida, ou seja, a pessoa não tinha isso, não nasceu com isso, e ao longo da vida começou a ter perda de algumas funções mentais, tipo memória, linguagem, capacidade de crítica, de juízo, de planejamento e alguns comportamentos, inclusive até de comportamento e personalidade. Além da perda da função cognitiva, a pessoa também perde o que chama que é a funcionalidade. O que é a funcionalidade? A capacidade da pessoa conseguir fazer as coisas por si própria. Existem vários tipos de demências conhecidos, né? O mais comum e mais conhecido é a demência do tipo de Alzheimer, que é uma demência que ela acontece geralmente com o decorrer da idade, em que a pessoa tem perda de memória e depois vai perdendo outras funções cognitivas e ela vai avançando ao longo do tempo. A gente fala que é uma demência degenerativa. Existem outros tipos bastante comuns também, como a demência vascular, que é uma demência que acontece após acontecer um acidente vascular cerebral. Inclusive pode coexistir essas duas demências juntas, Alzheimer e vascular, que chama demência mista. Existem outros tipos de demência também. Primeiro aparecem alterações de personalidade. Uma pessoa começa a ter comportamentos que antes não tinham. Então, falar mal de pessoas, discutir com pessoas que não discutia, ter uma atividade aí sexual excessiva que antes não tinha, e isso também vai piorando com o tempo. O Parkinson, ao longo dos anos, pode evoluir para demência. Geralmente, aí, depois de 5 anos de doença, você pode ter um quadro de demência ou não. As demências, sabe que o principal fator de risco aí é a idade, principalmente a demência de Alzheimer. Pressão alta, tabagismo, diabetes também são outros fatores de risco também. Os principais sintomas do quadro demencial, como geralmente são devido à demência de Alzheimer, que é a mais comum, que é a perda de memória. Então o paciente ele começa a esquecer onde deixou coisas, esquece a comida ligada no fogão, começa a se perder, com o tempo começa a não reconhecer pessoas, às vezes pode ter alterações de linguagem, dificuldade de nomear, dar nomes a objetos, lembrar o rosto de conhecidos. Alguns tipos de demência, como o Alzheimer, tem tratamento específico com algumas medicações. Lembrando que essas medicações elas não curam a doença nem revertem o quadro. O que elas fazem, elas diminuem a velocidade de progressão da doença. Além disso, existem as formas aí preventivas. Parar o tabagismo, iniciar a atividade física, controle de diabetes, controle da hipertensão. Tudo isso são formas aí de prevenir e também tratar, evitando que se complique mais aí os quadros demenciais. O transtorno afetivo bipolar é caracterizado por uma doença que transita em alguns momentos para dois polos. Ou